Fala aí pessoal, Kriegner aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal e esse áudio que também vai para o meu futuro podcast, é isso mesmo, se você me acompanha faz um tempinho, eu tenho um podcast chamado A Voz do Kriegner, que tá lá no Spotify, todas as plataformas de streaming você encontra esse podcast e você pode até ver que tem bastante coisa importante lá, mas infelizmente felizmente, eu vou descontinuar aquele canal e vou abrir um outro. Porque esse nome, A Voz do Kriegner, é bem legal, mas eu quero que seja a voz de outras pessoas também vindo nesse podcast, então eu não vou fazer somente voltado agora para minha pessoa. Eu quero um novo projeto, uma nova orientação e novas coisas estão por vir aí, então esse áudio vai estar lá nesse novo podcast também. Mas você que está aqui no YouTube, você que está me acompanhando, cara, não deixa de assinar esse canal, ativar o sininho para pegar todas as notificações e também você ficar ligado em tudo que eu estou postando nas outras redes sociais. Mas vamos lá, hoje eu quero parar aqui, fazer uma pausa para falar sobre esse filme dirigido pelo Danilo Gentili e essa cena protagonizada pelo Fábio Porchat e outros dois atores menores de idade. O nome do filme que eu tô falando é Como se tornar o pior aluno da escola. É um filme de 2017 que muita gente viu, só que agora chegou no Netflix. E quando chega no Netflix, você sabe muito bem, o negócio populariza, democratiza, muita gente tendo acesso a esse conteúdo e agora esse conteúdo veio à tona. E dentro disso tem exatamente essa cena que eu quero mostrar aqui para você, essa cena que tá levantando a maior polêmica de tão nojenta, grotesca e criminosa que ela é. Se liga só. E agora, isso aí tem sido trazido aí para as redes sociais, as pessoas estão discutindo e tá levantando uma contradiscussão que peraí, pessoal, vocês estão exagerando, isso aí é questão de liberdade de expressão. Existem vários filmes que têm cenas de estupro, não significa que é uma apologia ao estupro. Existem vários outros filmes que têm uma cena de violência, não significa que é uma apologia à violência. Bom, esse argumento, ele já por si só questionável. Tem muita gente que não gosta de filmes de violência por acreditar que aquilo ali está, sim, inspirando outras pessoas ou mesmo até fortalecendo, fazendo uma apologia à violência. Mas, enfim, para não ficar no eu acho ou eu não acho, eu queria analisar um pouquinho mais. Quando a gente se revolta com uma cena como essa, com um filme como esse, com esse tipo de provocação, quando a gente se revolta e a gente quer que isso saia do ar, que isso saia do alcance, especialmente das nossas crianças, será que a gente está indo contra o direito garantido pela Constituição Federal de liberdade de expressão? Será que é isso mesmo? Porque é isso que dizem, esse é o contra-argumento que muita gente usa. Não, direito de liberdade de expressão, calma lá, não vai acabar aí, entrar com censura e fazer de uma forma que a gente não possa mais se expressar. E existe uma certa parcela de coerência nesse argumento, mas eu não acho que ele se aplica muito bem para o que a gente está vendo aqui. Vamos lá, vamos começar do começo. Quem é que diz que a gente tem direito de liberdade de expressão? Da onde vem essa ideia? Bom, isso aí é garantido pela Constituição Federal. Eu estou aqui com o inciso 9 aqui do artigo 5º da Constituição Federal, que vai dizer que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. O que é isso? Isso aqui quer dizer que para você se expressar, para que você venha trazer uma expressão intelectual, artística, científica ou de comunicação, você não precisa de uma censura prévia. O que é uma censura prévia? Uma análise para saber se o teu conteúdo pode ser publicado ou não. Você não pode ter isso. Muito menos você precisa também de uma licença. Você, cidadão brasileiro, você tem direito de falar. Você tem direito de usar as plataformas disponíveis para expressar a sua opinião ou fazer uma expressão artística, científica, comunicação ou mesmo de intelectual, tá? Então, esse é o direito de liberdade de expressão. Então, esse artigo aqui, quando a gente lê uma coisa dessa, significa que o direito de liberdade de expressão, ele tem limites? Algumas pessoas vão dizer que não, outras pessoas vão dizer que sim. A verdade é que quando a gente lê aqui, não existe limite, porque para você se expressar, você não pode ter nenhum tipo de limitador. É isso que a Constituição Federal está dizendo. Você não tem censura e você não tem licença. O que você tem, e a Constituição vai garantir, eu vou mostrar para você aqui aonde que ela garante isso, é que você tem
consequências. Ou seja, você tem o direito de falar, mas você também tem que se submeter às consequências decorrentes daquilo que você disse, daquilo que você fez, da forma como você se expressou em qualquer uma dessas categorias. Segura aí que vai fazer sentido. Olha só, aqui no próximo inciso, no inciso 10º, ele já vai trazer aqui uma clareza, também no artigo 5º. O que ele vai dizer? Que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. E aí já vai também trazer aquela garantia que a gente sabe muito bem, conhece muito bem, que é a questão do dano material ou dano moral, quando ou a intimidade, ou a vida privada, ou a honra, ou a imagem das pessoas foram violadas. Então, a gente consegue entender que o direito de liberdade de expressão, ele é para todo mundo e ele pode ser aplicado e você tem direito de falar aquilo que você quiser. No entanto, você também precisa entender que as consequências daquilo que você disse ou da forma como você se expressou, enfim, as inúmeras possíveis consequências, elas vão vir até você. É por isso que também a própria Constituição vai dizer que você não pode falar de uma forma velada, você tem que assumir a autoria do que você está falando. Por quê? Você será responsabilizado por tudo aquilo que você falou. Então, quando a gente entende isso, a gente percebe, peraí, então quando eu quero protestar, eu quero me posicionar contrário a alguma coisa que eu vi, seja num filme, numa novela, num comercial, alguma coisa assim, eu não tô atentando contra o direito de liberdade de expressão, porque o direito está garantido, é tanto garantido que aquele cara conseguiu gravar um filme nojento como esse que a gente viu aqui, essa cena. Agora, a realidade, meus amigos, a realidade aqui que a gente precisa entender é que o nosso posicionamento é necessário para que a gente venha orientar o futuro dessas publicações, o futuro dessas produções. Se a gente se comporta como se tudo é possível, se todo tipo de ataque contra a família, contra valores morais, contra valores cristãos, se tudo isso é muito permitido, a gente precisa entender uma coisa, isso só vai aumentar. Agora, se nós nos posicionarmos, nós vamos ter cada vez mais uma conscientização de que, embora isso esteja sendo dito, ele não é aceito, não é uma verdade e não é algo que nós devemos abraçar como um princípio ou normalizar. Isso é uma coisa que mais me assusta, essa normalização daquilo que deveria ser grotesco, repugnante, aquilo que nós deveríamos estar lutando com toda a nossa força. E sabe, eu queria trazer aqui 4 pontos que foram levantados pelo pastor Lucas Hayashi, tá lá no Instagram dele, eu recomendo você a dar uma olhada lá, Lucas Hayashi, Hayashi com H, e você pode entrar e entender, ele tem todo um ministério voltado para a questão da família, quem conhece sabe que eles têm trabalhado muito, ele e a esposa, a pastora Jaqueline Hayashi também, na conscientização sobre os valores da família, como a família é importante para a sociedade, para a igreja, como a família é central no cristianismo, mas é central também na sociedade, para tudo que a gente vai fazer. E ele trouxe 4 pontos que essa cena que você viu aqui, o que eles ferem, ou qual que é o problema dessa cena? Às vezes a gente fica tão revoltado que a gente não sabe dizer qual que é o problema. E ele trouxe com clareza os 4 pontos. A primeira coisa que ele falou foi o seguinte: essa cena incita a normalização do crime de pedofilia e abuso sexual. E se você não sabe, eu vou te dizer, existe uma tendência em trazer a pedofilia para uma classificação de doença e não de comportamento criminoso. Ou seja, o pedófilo ele precisa de um tratamento, não necessariamente de uma punição. Gente, isso é muito perigoso. Porque embora exista assim a possibilidade de você dar um tratamento aí para o pedófilo, você cuidar, porque realmente tem alguma coisa psicológica muito disfuncional em alguém que faz uma coisa dessa, mas você também precisa dessa punição para proteção até da própria sociedade e como forma de inibir futuros crimes. Segundo ponto, esse filme ele promove a sexualização precoce de forma pervertida. Se você quer entender um pouco mais, dá uma olhada no Google sobre os efeitos da sexualização precoce de crianças. É uma coisa devastadora. Talvez você tenha sofrido isso, você sabe muito bem do que eu estou falando. Número 3, que o pastor Lucas colocou aqui, ele incita o suborno sexual como forma de se livrar de punições. Você viu aí na cena como isso é colocado, como isso é retratado e como isso pode inspirar crianças e como isso pode inspirar outras pessoas também a praticarem esse tipo de ato. Quando você
torna uma coisa tão grotesca em algo tão jocoso, esse é o primeiro passo para que aquilo comece a se tornar aceitável. Você vai fazendo uma piada com aquilo, de repente você está rindo sobre a situação, aquela situação já não é mais tão, ela não é mais tão agressiva a sua moral, não é mais tão agressiva aquilo que você acredita, você está rindo sobre aquilo. É como se estivesse fazendo uma piada a respeito do estupro, uma piada a respeito de um assassinato, sei lá, de uma criança que matou o pai, e aí então aquilo vira uma piada. E o filme em si apresenta como uma piada e não condena quem fez a piada ou quem riu da piada. Então você percebe quão distorcido que é. E aí o pastor Lucas conclui colocando que o quarto ponto que torna esse trecho tão repugnante e tão contrário à lei, especialmente considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele ensina desrespeito, desacato e desonra às autoridades. Então são princípios bíblicos que também estão sendo aqui agredidos com uma cena que em tese é uma cena de humor. Bom, se você perguntar para mim, Kligerman, então você é a favor aí de um linchamento, um cancelamento disso tudo, eu tenho sentimentos aí que são um pouco mistos a respeito disso, porque embora eu seja veementemente contra, eu tô aqui gravando esse vídeo a respeito disso, e eu acho que isso precisa passar por um lugar de punição mesmo para quem faz um tipo de vídeo. Eu não tô dizendo que eles são proibidos de fazer, eu tô dizendo que agora eles vão ter que ser submetidos às consequências do que eles fizeram, porque não só essa cena ela é contrária a princípios e valores, tanto cristãos quanto valores que são da nossa democracia, da Constituição Federal, da proteção da criança, como é contrário também ao Estatuto da Criança e do Adolescente. É contrário a uma série de normas, sejam elas morais ou até leis que nós temos no nosso país. Então, isso merece punição. Agora, o que me preocupa é talvez uma divulgação tão excessiva que isso vai fomentar material para mais e mais pedófilos. Quanto que a gente está permitindo com que pedófilos ganhem estratégias a partir de cenas como essa. Eles vão ganhando estratégias, as barreiras que talvez impediam que eles cometessem os atos que eles cometem, agora elas vão ficando através do humor, da comédia, através desse tipo de filme, desse tipo de abordagem, começa a ficar uma coisa muito mais simples, uma coisa simplificada. E isso não é saudável para ninguém. O que eu trouxe para você nesse vídeo aqui é o entendimento do porquê. Por que essa cena ela é tão errada? Apesar de ser nojenta, grotesca, imoral, anticristã, antibíblica, por que ela é, com base na lei brasileira, algo errado também? E por que a gente deveria se posicionar contrário a isso? O que eu estou trazendo para você aqui são ferramentas para você ter um posicionamento muito mais saudável e muito mais sólido. As pessoas vão pensar, você está falando isso porque é tua religião. Não é religião, é a Constituição brasileira que se aplica para todos os cidadãos brasileiros, ricos, pobres, quer dizer, deveria se aplicar para todos os ricos, pobres, para as pessoas que são cristãs e pessoas que não são cristãs, pessoas que têm religião, pessoas que não têm religião. É a Constituição brasileira. Se a gente começa a quebrar a Constituição, o que resta do nosso país? E também eu quis trazer esse vídeo aqui para te tranquilizar. Quando você se posiciona contrário a uma cena de um filme como esse, você faz uma mobilização, você envolve pessoas ao teu redor, você não está ferindo o direito de livre expressão. A liberdade de expressão não é ferida quando você cobra consequência pela expressão de outra pessoa. Você precisa entender isso, porque é essa a arma que vão usar contra você para dizer, não, direito, liberdade de expressão, todo mundo tem liberdade de expressão, o humor é uma forma de expressão, não, então você não pode criticar. Não, meu amigo. O direito de liberdade de expressão garante que você tem liberdade para falar sem ser censurado, mas uma vez falado, você pode sim e será responsabilizado por aquilo que você falou. Eu espero que isso tenha te ajudado para você ter um pouco mais aí de munição de linguagem para ter um posicionamento mais saudável como cristão, mas também como um brasileiro consciente dos seus direitos e também dos seus deveres diante das próximas gerações. Que Deus te abençoe, não se esqueça de ativar o sininho aqui, de se inscrever no canal e também me seguir nas outras plataformas aí. Tamo junto, valeu!